De Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos se encontraram? Diga amém. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Coloque assim a sua mão em seu coração comigo nessa noite e repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, irmãos, nessa noite. Queridos, o nosso intuito sempre aqui é demonstrarmos a grandeza do nosso Deus. Nós não temos aqui outro intuito a não ser falar do amor de Cristo, falarmos da grandeza de Cristo, falarmos do seu sacrifício e seu propósito para com a humanidade. Mas quando nós vamos olhar dentro dos 4 evangelhos que são compostos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus ele vai marcar, ou seja, ele vai emplacar o seu ministério por causa dos prodígios, por causa dos milagres, por causa das maravilhas que ele operava. Nós sabemos que aonde Jesus passava, aonde Jesus estava, sempre alguma coisa diferente acontecia. Em decorrência da trajetória ministerial de Jesus, as pessoas começam a olhar para ele de forma diferente, a ver nele um homem diferente, porque aonde Jesus chegava, se tivesse um paralítico, Jesus curava, se tivesse um cego, Jesus curava, se tivesse um coxo, Jesus curava surdo, Jesus curava leprosos, Jesus curava de toda e qualquer enfermidade e continua a curar. Ele continua sendo o mesmo e operando as mesmas coisas. Mas em decorrência da trajetória ministerial de Jesus, a sua fama, ela ecoa, ela toma de conta de Israel, vai longe, o vento sopra. Irmãos, quando um homem é usado por Deus em curas, milagres, é questão de pouco tempo para que ele possa se tornar um homem conhecido e procurado por muitas pessoas, porque muitas pessoas não entendem a razão, o propósito de uma cura divina. Por trás de cada milagre existe um propósito de Deus.
Todas as vezes que Jesus curava, alguém reconhecia que ele era o Filho do homem, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Salvador, enviado por Deus para nos resgatar dos nossos pecados. Sendo não diferente hoje, que muitas pessoas procuram pessoas que Deus usa com dom de cura, simplesmente para buscar algo de acordo com a sua situação. Existem pessoas que só buscam a presença de Deus em busca de uma cura, em busca de um milagre, em busca de recursos, e esquece que o propósito central de Cristo é a salvação da nossa alma. E Israel não era diferente naqueles dias, porque todo o povo, toda a nação, todos os judeus ouviram falar de Jesus Cristo e sabiam que aonde ele estava, alguma coisa diferente tinha que acontecer, porque ele estava designado por Deus a curar, libertar, transformar, e então sempre alguma coisa acontecia onde Jesus estava. E dentro desse texto bíblico, em Marcos capítulo de número 2, trata-se exatamente da cura de um paralítico em Cafarnaum. Meus irmãos, em virtude de Jesus se tornar um homem conhecido, por causa dos prodígios, por causa dos milagres, por causa das coisas extraordinárias que ele fazia, ele se torna conhecido em todo Israel, e aonde ele passava, ele arrastava grande multidão. Os 4 evangelhos, se você, irmãos, eu quero deixar aqui uma recomendação para vocês: leia os evangelhos para vocês verem quem é Jesus. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para vocês verem quem é Jesus. São 4 evangelhos cristocêntricos que irá nos ajudar muito na nossa vida. E aqui, dentro deste texto bíblico, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, por se tornar conhecido por causa dos milagres, dessa certa feita ele chega à sua casa em Cafarnaum. E quando ele chega à sua casa, alguém sai pela cidade dizendo que ali ele estava, e a palavra nos diz que ali se ajunta agora uma grande multidão para estar com Jesus, e no meio dessa multidão estava um paralítico. Meus irmãos, um paralítico, ele não pode se locomover, ele não pode ir, vir, ele vai estar sempre em um local se não tiver quem possa o levar, alguém que possa o ajudar, o conduzir, levar ele a determinados lugares. E a palavra nos diz que naquele dia tinha uma enorme multidão, que ninguém conseguia sequer chegar às portas daquela casa. O povo não conseguia chegar perto de Jesus, porque a multidão lotou o ambiente, estava extremamente lotado. Mas eu costumo dizer que sempre quem quer algo da parte de Deus, ele deixa as dificuldades à parte, ele deixa as circunstâncias à parte, e ele busca outro método. Sempre tem um jeito, irmãos, sempre quando nós queremos, nós damos um jeito. Para cada pessoa que tem uma situação a apresentar a Deus, se ela se autodeterminar a buscar, ela vai buscar, porque sempre existe uma porta de saída, sempre existe uma porta de escape. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você buscar estratégia, buscar meios, métodos para nos apresentar a face do Senhor. Pensa comigo, um paralítico está na presença de Jesus em um ambiente extremamente lotado. Era uma missão quase impossível, porque como um paralítico ia se locomover? Mas a palavra nos diz que ele tinha 4 amigos. Repita comigo, 4 amigos. Repita mais forte, irmãos, 4 amigos. Oh glória, agora ficou bom. 4 amigos
E aqui eu quero abrir parênteses nessa mensagem para te dizer: os verdadeiros amigos são aqueles que irão te conduzir para a presença de Deus, para a face do Senhor. Os verdadeiros amigos é os que irão te conduzir a estar na presença de Jesus. Meus amados irmãos, aquele homem tinha 4 amigos, e esses 4 amigos resolvem fazer alguma coisa pelo seu amigo paralítico, e eles tentam no meio da multidão levar aquele homem até Jesus, mas não acham espaço, não acham caminho, não tem jeito, é muita gente. A Bíblia nos diz que as portas estavam lotadas, a casa lotada, a frente da rua lotada. Como vai chegar até Jesus? Aí eles olham e resolvem agora fazer algo diferente. Eles encontram uma saída, eles têm uma estratégia que vai gerar o milagre. Responda comigo nessa noite: todo milagre requer uma estratégia. Repita comigo: todo milagre requer uma estratégia. Busque as estratégias para você estar diante de Deus, para você ver o sobrenatural. E agora então aqueles 4 amigos pegam um paralítico, sobe sobre a casa, e subindo sobre a casa retira o telhado e desce o paralítico à presença de Jesus. E a palavra nos diz que quando eles fazem esse ato, quando eles descem o homem até a presença de Jesus, Jesus olha para eles e vê o que? Uma grande fé. Jesus olha para eles e consegue enxergar uma grande fé. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele fica comovido com a situação, porque tem pessoas, irmãos, que elas têm todas as oportunidades de estar na presença de Deus, mas não querem. Tem todo o tempo do mundo para meditar aqui, na palavra de Deus, e não meditam. Tem todo o tempo do mundo para tirar 5 minutos do dia para estudar, para ler a palavra, para pedir graça de Deus, e não tem. Mas enquanto tem outros que tudo o que queria era ler a palavra. Existem pessoas cegas que a única coisa que elas queriam era enxergar para poder ler a palavra, e não podem mais estar tendo contato com essa palavra. Mas quando alguém chega a um ato como aqueles amigos, de subir a casa, tirar o telhado e descer o paralítico até a presença de Jesus, a palavra nos diz que Jesus, ele fica comovido, ele fica alegre, porque ele está vendo que ainda é possível encontrar fé no coração de uma pessoa. Isso para Jesus é muita coisa, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que vêm de Deus. Meus amados irmãos, a fé, quando nós estamos cheios de fé, nós estamos precisando buscar algo na presença de Deus, nós não perdemos as esperanças, mesmo em meio a circunstâncias muito delicadas, difíceis. Sempre nós cremos que existe uma solução, e foi exatamente isso que aqueles amigos fizeram. Subiram ao telhado, a casa, puxaram o telhado e desceram aquele homem. Aí Jesus ficou tão comovido com a situação, que Jesus olha para o paralítico e fala assim: homem, perdoado estão os seus pecados. Jesus é onisciente, onipresente e onipotente. E o que é isso, pastor? Jesus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus conhece todas as coisas. Ele é conhecedor do passado e do futuro, e Jesus tem poder para fazer tudo o que Ele quiser. Isso é onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, todo o poder dado a Ele. E onisciência, Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E a palavra nos diz que ali no meio daquele povo tinha alguns escribas. E aqueles escribas, quando vê Jesus olhando para o paralítico e dizendo assim para o paralítico: olha, homem, perdoado estão os seus pecados, eles começam a razoar nos seus corações, dizendo assim: como pode esse blasfemar?
e blasfemar contra Deus, dizendo que perdoados estão os pecados deste paralítico. Quem pode perdoar pecados senão a Deus? E Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo o que era o que eles estavam arrazoando, Jesus olha para eles e faz uma simples pergunta: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega o teu leito e vai embora? Jesus faz essa pergunta para os escribas, e os mesmos ficam sem respostas, porque não sabiam responder a Jesus. E quem eram os escribas? Os homens de lei, os doutores de leis, que eram responsáveis em escrever a lei. Eram os homens, os escrivãos daquela época que escrevia a lei, eram os homens designados, determinados para escrever a lei. Então eram homens importantes, homens grandes, homens poderosos em Israel. Então estão ali os doutores agora olhando e dizendo que Jesus está blasfemando. Aí Jesus olha para eles e fala assim: qual que é mais fácil dizer para este, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega o teu leito e anda? Então eles ficam sem resposta. E quando eles ficam sem resposta, Jesus olha para eles e fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade no céu e na terra para perdoar pecados, olha o que eu vou fazer. E ele olha para o paralítico e fala assim: homem, pega o teu leito. Pega o teu leito e vai embora caminhando. E a palavra nos diz que o milagre acontece na vida daquele paralítico. E agora ele pega o seu leito e ele vai embora caminhando. E as pessoas começam a se maravilhar, irmãos. Por quê? Porque está vendo, era um paralítico que era muito conhecido. Todos conheciam aquele homem. Todos sabiam que ele era paralítico. Todos sabiam que ele não caminhava. Mas quando tem um encontro com Jesus, então ele começa a caminhar, ele recebe a cura e ele vai embora para a sua casa, levando o seu leito sobre as suas costas. Meus queridos irmãos, nesta noite eu quero que nós compreendamos aqui, que nós possamos extrair algumas lições deste texto bíblico para aplicarmos na nossa vida. Primeiro ponto da mensagem: nunca podemos mudar o sentido da nossa fé. E o que é isso? Nunca podemos depositar ela em coisas terceiras, em outras coisas. A nossa fé, ela tem que estar sempre depositada onde? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele é o segredo de tudo. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia Sagrada, irmãos, pode pegar esse livro, queimar, acabar, não precisa ler ele mais não, porque acabou o sentido da Bíblia. O sentido da Bíblia, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da Bíblia Sagrada. Por quê? Primeiro, ele é o Filho de Deus, que ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, e é ele quem vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então nossa fé, ela tem que estar sempre pautada em Jesus Cristo, porque ele é o segredo de tudo, o segredo da mensagem, o segredo de estarmos em um culto como esse, o segredo de nós abandonar tudo da nossa vida lá do mundo, a vida pecaminosa, e mudarmos de vida, de padrão de vida, e nós estarmos num lugar, em um ambiente como esse, não é simplesmente para montarmos aqui uma instituição evangélica. Somos evangélicos. Não, irmãos, é mais do que isso. É mais do que isso. Evangelho não é simplesmente aqui o pastor pregando a palavra e as pessoas como vocês ouvindo. É muito mais do que isso. Isso aqui é o que vai nos conduzir à eternidade de glória. Eu estou apresentando aqui para vocês esse Jesus que salva, que transforma, que liberta, que muda, que cura. É esse Jesus que eu estou mostrando. E esse texto nos mostra algumas lições.
E entre as lições foi aquela que eu falei: nós temos que saber com quem nós andamos, porque as pessoas que nós estamos andando serão as nossas influências. Se nós andar com pessoas más, elas vão nos conduzir a más caminhos, mas se nós andarmos com pessoas boas, elas vão nos conduzir a bons caminhos. E Jesus, ele se maravilha diante de tudo isso, porque ele vê que aqueles homens descem, aquele paralítico, e desce até a sua presença. Agora eu quero recapitular aqui com vocês. Lembra que no início da mensagem eu disse para vocês que por trás de cada cura, por trás de cada coisa que Jesus faz, existe um propósito? Quem lembra que eu falei isso lá no início da mensagem? Dá um glória aí, glória a Deus! Porque quando Jesus cura, Ele está manifestando a sua glória para que alguém possa crer que Ele existe, que Ele opera, que Ele faz alguma coisa, mas é para que isso se testifique no coração das pessoas, para que as pessoas possam se achegar ao quê? A conversão a Ele. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu posso passar aqui uma noite inteira, um dia inteiro, eu posso passar um mês inteiro aqui, ó. Eu posso me acabar pregando aqui de Gênesis a Apocalipse para vocês, eu, pastor André. Mas se o Espírito Santo não pegar essa palavra e levar no seu coração, nada vai acontecer. Eu só sou o mensageiro, eu só sou aquele que prega. Teve um escritor que ele disse o seguinte: não precisa ninguém defender o Evangelho, porque o Evangelho é como um leão, abre a jaula e solta ele, que ele sai devorando tudo. Eu só sou esse homem que solta o Evangelho, que prega a palavra. É o Espírito que faz a obra, e o Espírito Santo, ele faz a obra de algumas maneiras, e entre essas maneiras é fazendo o que? É curando. Às vezes Jesus cura, e muitas pessoas conseguem acreditar nele. Muitas pessoas despertam a sua fé nele. Aí muitas pessoas olham e falam assim: olha, Jesus existe. Jesus existe. Eu conheci aquele fulano lá, e ele estava em estado terminal. Aí de repente eu vejo Jesus curando ele. Mas por trás dessas curas tem um propósito: a salvação de almas, a salvação divina. Sabe por que Jesus faz isso, irmãos? Porque Ele foi o único que poderia nos resgatar. Jesus poderia nos resgatar do pecado ou não, era opcional a Ele. Mas João 3,16, quem aqui conhece o texto bíblico de João 3,16? É o texto que todos nós conhecemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É o propósito de Jesus. É conduzir as pessoas o quê? Ao arrependimento dos seus atos, a desejar uma vida nova, a desejar algo novo para a sua vida, e fazer brotar dentro do seu coração que um tempo de esperança, um tempo de paz, e nos fazer conhecedor que a morte não é o fim do ser humano, muito pelo contrário, é o novo começo e o começo da eternidade. Ao apagar dos nossos olhos, vamos nos deparar com a realidade espiritual, que é a eternidade. Porque se Jesus tivesse apenas o propósito de curar por curar, Jesus falasse: não vou, eu vou me vangloriar, eu vou curar aqui só por curar. Lázaro estava vivo até hoje, o filho da viúva de Naim estava vivo até hoje. Vocês já leram nas Sagradas Escrituras alguns personagens que Jesus ressuscitou, fez voltar dentre os mortos? E o caso mais enfático, João 11, que é a ressurreição de Lázaro, que já estava há 4 dias morto, fedendo, dentro de uma tumba. E Jesus se apresenta e fala: tire a pedra. Aí Jesus chama ele pelo nome: Lázaro, sai para fora, defunto. E ele sai com as faixas que estavam em volta do seu corpo.
E então Jesus, quando ele faz isso, o povo agora se prostra na sua presença, e a palavra diz que muitos dos que ali estavam creram que ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador da nossa alma, irmãos. Esse é o segredo de tudo, é Jesus. Nós estamos aqui reunidos por causa de quem? Por causa de Jesus. Nós estamos caminhando na nossa vida espiritual por causa de quê? Por causa de Jesus. Nós relutamos contra o pecado por causa de quê? Por causa de Jesus. Eu não luto contra o pecado por causa da minha esposa, e muito menos ela por causa de mim, porque se tornaria em vão. Seria nós darmos golpes no ar. Nós temos que relutar contra o pecado por causa de quem? Por causa de Jesus, por causa da palavra. É a razão de nós não sermos sucumbidos, consumidos. É João 3,16, é o amor dele em ação. O segredo de tudo é Jesus. Aí quando ele cura aquele paralítico, os escribas não sabem mais o que falar. Vão falar o quê? Porque Jesus desafia eles e fala assim: olha, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico: levanta, pega o teu leito e anda. E a palavra nos diz que então o paralítico, ele pega o seu leito e ele vai para a sua casa, ele vai glorificando o nome do Senhor. Mas tem algo aqui nessa mensagem, que aquele paralítico ele sai, mas as pessoas que estão ali olham para Jesus e falam: este homem é diferente, este é o Filho de Deus, esse é o Messias escolhido, é esse que vai vencer o pecado na cruz, é esse que vai mudar a história da humanidade, é através desse que nós vamos ter direito de darmos a vida eterna. Meus queridos irmãos, em poucos minutos eu quero fazer aqui a conclusão dizendo: existe sim solução para a sua vida, existe sim solução para a sua causa, ainda que você esteja no mais profundo da sua vida, ainda que você esteja no mais profundo das práticas carnais, das práticas pecaminosas, existe ainda solução para a sua vida, porque Jesus Cristo, ele não somente deseja nos salvar, como ele ama nos salvar. Como Jesus ama, meus irmãos, libertar alguém, como Jesus ama restaurar alguém, como Jesus ama mudar a vida de alguém, como Jesus ama mudar a história das famílias, mudar a história da humanidade. Jesus tem prazer nisso, porque o sangue dele foi despejado na cruz do Calvário por isso. E nós temos que colocar no nosso coração que existe sim solução para a nossa vida, existe sim solução para a nossa causa, existe sim solução para os problemas que nós temos enfrentado, existe sim solução para você que está fora da presença de Deus, para você que pensa não ter mais jeito para você, porque alguma coisa já te dominou, vício te dominou, droga te dominou. Eu glorifico a Deus, irmãos, hoje nós resgatamos alguém. Hoje eu tive o privilégio de pegar uma pessoa, por questão de ética não vou mencionar nome, e eu andei aí mais de 100 quilômetros para essa pessoa se recuperar. Coloquei ele num centro de recuperação, em uma casa evangélica, para se restituir no meio da humanidade. Jesus tem prazer nisso, irmãos, maior do que todos os problemas, maior que todos os desejos, maior que todos os pecados, é o amor incondicional de Jesus. Quando Jesus curava, ele estava demonstrando para o povo que ele amava a nossa vida. Jesus amava fazer curas, prodígios, milagres, maravilhas. Muito mais Jesus ama quando alguém aceita ele como Salvador. Ei, amados, a palavra nos diz que não nos diz que quando Jesus cura tem festa no céu, não nos diz que quando alguma coisa acontece tem festa no céu, mas a Bíblia nos diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, confessa Cristo como Salvador, o céu entra em festa, porque o projeto
O projeto de Cristo agora está entrando em vigor, que é a salvação de almas. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite já encerrar essa mensagem dizendo para você: continue buscando a cura que você quer, continue crendo. Jesus cura sim, meus irmãos, não podemos duvidar. Recentemente nós estivemos em uma festividade ali no Jardim Edite, e nós pudemos contemplar com esses olhos aqui Jesus curando pessoas, Jesus transformando pessoas. Ele transforma sim, mas não se iluda, não busque Ele somente pelo que Ele pode fazer, mas busque Ele, porque Ele é aquele que cura, aquele que transforma, aquele que batiza com o Espírito Santo, e acima de todas as coisas, Ele é aquele que vai vir sobre as nuvens para nos buscar no arrebatamento. Ei, queridos, a pauta central da mensagem da Bíblia é a salvação da nossa alma, a nossa salvação. Porque se somente nós buscarmos de Deus algo passageiro como a cura é passageira, irmãos, naquele grande dia nosso nome não será encontrado no livro da vida. Mas se nós confessarmos Ele como Salvador, não somente Ele cura, mas também nós vamos ter direito de tornarmos-nos co-herdeiros com Ele, juntamente do Pai, para herdarmos a vida eterna, para herdarmos a salvação. Um dia chegará, e esse dia não tardará, que todos nós vamos nos encontrar com nosso Mestre nos ares, sobre as nuvens. E essa tem que ser a pauta central da nossa vida. Quando alguém te perguntar, irmãos, a partir de hoje, sempre que alguém te perguntar assim para você: qual é o seu maior objetivo? Você vai dizer: meu maior objetivo é me encontrar com meu Mestre nas nuvens. Meu maior objetivo é um dia contemplar a face dele como ele é. Meu maior objetivo é um dia poder abraçar Ele e dizer: obrigado por me salvar, obrigado por me tirar do pecado, obrigado porque me deu direito de me tornar um filho de Deus. Obrigado, Senhor. Essa tem que ser a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é um dia podermos ver Cristo, podermos habitar com Ele, podermos morar com Ele. Oh, glória! Quando Jesus curava, sempre alguém dizia: esse Jesus é diferente, esse Jesus é o Filho de Deus, esse é o Messias esperado, esse é o Messias desejado, esse é o enviado de Deus. Aonde Jesus passava, Ele curava, Ele libertava, mas Ele também salvava. O foco principal de Jesus é salvar a nossa alma. Amém?